Janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste sábado, com esse evangelho que relata o chamado da conversão de Levi, de Mateus, e o convite que o próprio Cristo lhe fez, olhando na coletoria de impostos, disse-lhe: segui-me. O Papa Francisco, ele, na ocasião da sua eleição, escolheu exatamente como lema do seu pontificado um comentário sobre essa passagem. Foi o olhar misericordioso de Cristo que o escolheu. E se nós olharmos para a nossa vida, realmente é assim. O Senhor nos escolhe não por méritos, por capacidades humanas, artísticas, enfim, dotes, capacidades. Isso tudo é tão secundário. O Senhor nos escolhe por misericórdia. E a sua misericórdia, que escolheu a Levi, também continua a nos escolher. Você já parou para pensar que o Senhor te escolheu e te deu uma vocação e te chamou a uma missão santa e que precisas responder a esse chamado? E a pergunta é: como é que estás respondendo ao chamado? Porque às vezes nós nos colocamos numa situação de certa humilhação, nos rejeitamos, no sentido de: poxa, não, imagina, tem tanta gente melhor, tanto isso, tanto aquilo. Calma, não se diminua. Você foi escolhido por Deus para uma vocação santa e Ele vai capacitar aquilo que por nossa natureza não temos. Deus, por sua graça e misericórdia, pode dar. Assim fez com Levi, assim fez com todos os outros. Ao longo dos séculos, quantos homens e mulheres, e portanto também hoje. E o Senhor nos convida então primeiro a essa convicção. O Senhor escolhe os que Ele quer para estar com Ele, para nele encontrar então assim um sentido de doar a vida por amor a Ele. Segundo momento do Evangelho, Cristo vai à casa e come com os pecadores. Ora, nós precisamos cuidar de não cair numa falsa ideia de que o cristianismo, o catolicismo, é uma vivência de um grupo de puritanos, ou seja, que a gente não tem mais convivência com os outros e tal. Não, isso já até heresia, ao longo da história virou, Havia um famoso grupo chamado os cátaros, os albigenses, e que tinham essa ideia de que os católicos não poderiam se misturar, enfim, para viver melhor a pureza e outras coisas. Calma. Também não devemos aqui cair numa falsa ideia de que eu preciso estar no mundo, então eu tenho que ir em certos ambientes e tenho que frequentar, ter certas práticas para daí ali converter. Cuidado, não é isso que também o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que é preciso, como Jesus fez, o cristão, não fechando-se em si mesmo, tem a capacidade de conviver com aqueles que ainda não encontraram Cristo. Isso significa que a gente não tem que agora viver como um pagão. Você já encontrou a Cristo, então viva
à altura da vocação cristã. E de repente no trabalho, ou numa fila de banco, ou num ônibus, ou num local você se depare com pessoas que ainda não foram evangelizadas. Ora, ali você pode, de modo amável, né, de modo assim muito afável, trocar uma ideia, falar um pouco, enfim, aprender a conviver, né, para não simplesmente, aquele ali eu vou excluir, porque esse não teme a Deus, porque esse não sei o que e tal. Não é por aí. Nosso Senhor não fez isso com os que eram pecadores. Pelo contrário, levou uma proposta e de boa vontade responderam e se tornaram grandes santos. É assim que a Igreja continua a sua missão no século. E por isso, então, algumas pequenas gotas de vida católica nos ajudam a conviver bem no mundo que ainda não é perfeitamente cristão. Quero aqui destacar, portanto, algumas virtudes do convívio diário. Talvez você frequenta todos os dias uma padaria, ou vai ao mercado, ou a um açougue, ou coisa do tipo. Ali, seja o ambiente que você estiver, e de repente tem pessoas que não vivem perfeitamente a religião, mas você pode assim ser muito agradecido, você pode ser muito cordial, se interessar pela pessoa, conversar, ser alegre, otimista, respeitar, ser zeloso, enfim, e com essa atitude, elevada de coisas do dia a dia, ali pode assim ser um exemplo e a pessoa dizer, poxa, essa pessoa é tão educada, olha como ela se interessa, como ela tem um carinho, ela tem esse desejo da proximidade. Quando se abre uma porta, podemos entrar com o Evangelho. Não dá para chegar doutrinando, condenando, dizendo, tu não vai na igreja, inferno, não sei o quê. Calma, não foi assim que Jesus fez. Não é assim que os discípulos deles fizeram, não é assim que nós vamos fazer. Nós vamos levar a proposta. A fé é um encontro com Cristo e, portanto, às vezes, essa semana até meditamos nisso. Temos que ser o quê? Aqueles que levam até Jesus. E por isso, então, esse cuidado, essa sensibilidade, o que aqui dá para falar, o que aqui não dá para falar, e sempre com muita virtude, levar as pessoas até Cristo. Sem doutrinação, sem proselitismo, sem farisaísmo, sem nada disso. Delicadeza, ternura, afeto, amabilidade, virtudes que não podem faltar na prática do bom cristão. O Senhor olhou a Levi com misericórdia. Esse olhar de misericórdia nós temos que estender àqueles que olhamos, e que encontramos no nosso dia. Peçamos ao Senhor, pois, então, essa graça de ter um olhar misericordioso, um olhar de ternura, um olhar de quem realmente ali, encontrando a Cristo, é capaz de levar Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.